Carlos Luca, o médico Jesus. Para receber alta. A vida não é 100% negócio sério. A alegria e a brincadeira despreocupa, também nos ajuda na cura. Olhando nossa situação a partir do ângulo diferente, conseguimos dissipar a nuvem de desespero que às vezes paira sobre nossa cabeça. Brian Robson. Se você está acamado, pense nisso com atenção. A irritação somente agrava a enfermidade. O medo aprisiona sua força interna de cura. A descrença enfraquece o poder dos remédios. O pessimismo cerra as portas para qualquer auxílio espiritual que venha a lhe prestar. A revolta afasta a simpatia das pessoas encarregadas de lhe oferecer amparo. O desespero é porta aberta a novas doenças. A tristeza faz abater o ânimo de suas células. Por pior que lhe pareça a situação, aguente firme. Saiba que qualquer prognóstico de cura passa necessariamente por uma mudança positiva dos seus humores. O apóstolo Paulo recomenda que sejamos transformados pela renovação de nossas mentes. A doença quer provocar exatamente isso, uma renovação de sua maneira de entender o mundo. Os dias em um leito podem ser excelentes para esse propósito. Você não quer sair logo da cama? Então comece mudando um pouquinho o seu humor. Seja mais gentil com as pessoas à sua volta. Brinque com os enfermeiros. Seja simpático com as visitas. Tente ao menos um sorriso. Cultive a esperança, pois suas células são como soldados que obedecem o comando de sua mente. Quem abandona a esperança, abandona também a saúde. Mudemos a percepção da situação. Procuremos extrair os aspectos positivos que a enfermidade nos trouxe. Eles existem sim. Basta ter boa vontade para encontrá-los. Não sejamos tão ranzinzas. A saúde corre dos pirremos. Não levemos tão a sério a doença. Não fiquemos tão ligados a bulas, exames e sintomas. Tampouco aos prognósticos sombrios dos médicos. Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminho. Já está um pouquinho melhor? Não. Já está um pouquinho melhor, não é mesmo? Saibamos que Deus tem estradas para você onde os médicos não encontram mais caminho. Então, assim, elevamos o pensamento a Deus. Agradecemos ao Pai pela oportunidade de aqui estarmos, recebendo todas essas energias. Obrigada, Pai, por tudo que nos dás a cada momento. Perdoa nossas faltas e incapacidades que são tão grandes. Mostra-nos o caminho da luz e da paz. Permita compreender os teus ensinamentos e colocá-los em prática em prol de nossos irmãos. Em agradecimento dizemos todos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Para a nossa alegria, uma vez mais, nosso irmão José Carlos. Boa noite. Boa noite. Muito bem. O som
som tá alto, não dá nem para brincar. E aí, cara, beleza? Trazemos hoje aqui uma ideia de falar sobre um texto bíblico. Eu sei que boa parte de vocês já deve ter estudado a Bíblia, né? Então, estamos falando aqui de assuntos corriqueiros de cada um, né? Provavelmente, ou será que não? Talvez não muito, não tanto. Nós trazemos hoje aqui a ideia de falar sobre a figueira seca. Não estou aqui implorando que o figueira vai cair para a terra e não. Essa é a ideia. A figueira seca é uma árvore que teve lá a sua situação. Tá? Bom, Jesus, nosso mestre, usava muitas vezes de alegorias para nos trazer um ensinamento moral. Alguma coisa que nos marcasse. Então ele usava coisas comuns, porque as pessoas no seu entorno eram pessoas comuns, eram plantadores, eram cultivadores de algum tipo de coisa, eram pessoas que vendiam, compravam, pessoas que cuidavam de animais, e daquele grupo ele extraía informações para que aquelas orientações ficassem, perdurassem, e já fazem 2000 anos que elas estão aí. Muitas delas são difíceis de compreender. Algumas pessoas pegam uma leitura de um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, numa cultura diferente, lê e quer entender de cara, sem buscar o contexto daquilo. Mas tem uma freira chamada Irmã Ilha Pinheiro de Andrade. Ela é uma teóloga, ela é doutora em teologia, inclusive, e ela estuda muito profundamente esses temas. Inclusive, alguém aqui já ouviu falar de Haroldo Dutra Dias. O Haroldo usa muito do material da pesquisa da Irmã Ilha, né? E a Irmã Ilha comenta assuntos relacionados à profundidade dos temas. Um dos itens que esses estudiosos nos trazem é: quando leres um texto bíblico, qualquer que seja ele, pense o que o evangelista quer me dizer com o que está escrito ali. Porque sempre que há alguma coisa escrita no texto bíblico, ela quer dizer alguma coisa para o leitor naquele momento. O que ela quer dizer? Outra coisa importante: a narrativa que ali está, ela não diz respeito a um quadro completo da vida, por exemplo, de Jesus. Ela pega pequenas fotos, e dali tira algum ensinamento. Por quê? Por que não tem uma narrativa mais longa, mais esmiuçada? Porque simplesmente era muito caro deixar coisas escritas. Havia apenas um grupo chamado escribas que escreviam. Eles tinham essa condição. Só que, se você for pegar um texto bíblico no original, as palavras são emendadas uma a outra, em que você não consegue distinguir, não tem vírgula, não tem ponto, vai até o final e começa lá. Então, outra coisa importante para você pensar: Jesus falava em que língua? Alguém sabe? Aramaico. Aramaico? Vocês concordam? Discordam? Por quê? Alguém deixou a língua em casa. Jesus falava aramaico e hebraico. Eram as duas línguas que ele utilizava. Agora, vou fazer uma pergunta bastante simples. A primeira Bíblia foi escrita em que língua? Grego. Muito bem. Grego. O aramaico e o hebraico, será que na íntegra do que Jesus falava saíram para o grego? Já há diferença. Todos nós compreendemos. Do grego, não sei o que, para não sei o que, para chegar no português, houveram modificações.
E as pessoas vão lá e leem e saem brigando, sem entender. Então, isso é importante. Agora, acho que outra coisa mais importante é: quem é Jesus para você? Porque se Jesus para mim for aquilo que alguns dizem, um Deus, ele é muito perfeito e está muito longe, não vai me entender. Ou aquele cara arruaceiro, ignorante, que não tinha nenhuma pedra para dormir, também não vai me resolver. Agora, se Jesus para mim é aquilo que, por exemplo, a doutrina espírita nos traz como mestre, como governador espiritual, que estava numa estrutura já elevada, resolveu baixar para encarnar entre nós. Mais ou menos assim, você tem um pé número 40, 41, 42, vai ter que calçar um calçadinho número 32. Vai dar. Ele fez isso. Ele diminuiu a sua intensidade para caber no organismo humano. Utilizou, inclusive, a vestimenta da terra para isso. Alguns dizem, mas eu não tinha dor. Gente, como qualquer um de nós, sangrava, tinha dor, tinha problemas, tinha situações. Agora, uma coisa é real. Vocês lembram quando Jesus teve pneumonia? Hepatite? Febre tifoide, qualquer coisa? Lembra? Por que Jesus não ficou doente? Porque não tem nenhuma narrativa dizendo que Jesus estava acamado e coisa parecida. Porque Jesus era um ser puro, saudável. Pessoas boas e saudáveis, equilibradas, não ficam doentes. Ficamos doentes porque não estamos em bom estado psicológico, físico, a nossa alimentação é desequilibrada, nossa rotina, nossos movimentos não são adequados, por isso enfermamos, por isso temos doenças. E hoje, infelizmente, um dos grandes males da nossa humanidade é a questão mental. Há muita doença mental, problemas de ordem mental. Dizem os estudos mais aprofundados da ciência mundial voltada à área médica, que 1 em cada 8 pessoas hoje no mundo tem algum tipo de transtorno mental. 1 em cada 8. Nós somos 8 bilhões, ou seja, 1 bilhão de seres no mundo tem problemas psicológicos. Não levanta a mão, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não dormem sem um convitezinho desse tamanho. Um chazinho, sei lá o quê. Por quê? Muito ruído, muita dificuldade. Então, precisa de alguma coisa. Por quê? Nós não estamos no estado ajustado. E precisamos, então, de alguma coisa. Só que esse compêndio de informações e tudo que vem, tudo que está ali, é para o nosso benefício. Mas quão poucos vão ali pegar um livrinho? Quão poucos desses que pegam o livrinho levam para casa, leem, entendem e trazem de volta? Muitos não trazem, muitos não entendem, muitos nem leem, traz de volta. E diz, eu li Kardec. Né? Kardec é legal. Enfim, às vezes a pessoa não lê. E diz assim, poxa, não está mudando. Aí você não está mudando. Você não está buscando alguma coisa útil. E aí não muda nada mesmo. Nós fazemos as mesmas coisas do mesmo jeito que ficamos enfermos e queremos com as mesmas coisas ficar bons. Não dá. Simplesmente isso não dá. A gente precisa mudar alguma coisa. Para entender um pouquinho do movimento do Cristo à época, eu trouxe aqui do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, alguns detalhes. Eu vou ler uma coisa aqui, mas conta-nos Humberto de Campos a respeito daquela passagem que Jesus passou pela Samaria. Estava ele lá, aproximou-se de um poço e lá havia uma mulher
com um jarro para pegar água no poço. E Jesus se referiu a ela dizendo: dá-me água de beber. E a mulher disse para ele: como você ousa falar comigo? Você é judeu, eu sou samaritano. Judeus e samaritanos não falam. Homem não fala com mulher sozinho. Aí ele disse: é verdade. Chama o teu esposo lá então. Ela disse: não tenho esposo. É verdade, você teve 5, tem mais um, você disse que não tem esposo. Você é profeta. Você me conhece mais do que eu. E ali começaram a conversar, por quê? Eles entendiam que viria um Cristo encarnar entre eles. Só que uns achavam que ia ser um guerreiro, que não sei o quê, outros achavam que não sei o quê. Mas, enfim, eles imaginavam que vinha. E ela percebeu naquela conversa com ele que aquele cara era dito Cristo. Chamou a comunidade: olha, lá no poço tem uma pessoa que eu conversei, que me trouxe tantas informações que me mostra ser o Cristo que a gente espera. E vieram muitas pessoas ter com ele, conversar com ele. A tal ponto que daí os discípulos chegaram, os discípulos tinham ido buscar comida, fazer alguma coisa lá. E um dos discípulos, chamado Felipe, ficou tão impressionado da quantidade de pessoas que estava à volta de Jesus, que citou, que eu vou ler literalmente o que o Humberto de Campos coloca: mestre, hoje obtiveste aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos. E aí Jesus diz a ele: não é propriamente isso que me interessa. O êxito mundano pode ser ondulação de superfície. Acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Ou seja, o Cristo pergunta a eles: será que o que nós estamos falando e fazendo as pessoas estão entendendo? Aí ele disse: então vamos fazer o seguinte, calemos-nos por alguns instantes para ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Ou seja, o Cristo e os discípulos ficaram em silêncio, andando e ouvindo o que as pessoas que estavam atrás dele falavam. Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntavam os samaritanos de boa figura aos seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante postura. Esse nazareno é um explorador da piedade popular. É certo, concordava o interpelado, pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, dizia uma mulher idosa para a filha. Pelo menos é essa a opinião do que ouvi dos habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco, porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente: este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote. Só faz milagre junto às grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais das suas magias. Mas ao final, então Jesus olha para os discípulos. Esse texto é mais longo, tá? Eu só peguei um trechinho dele. Jesus olha para aqueles discípulos que estavam tão empolgados e começaram a puxar, sabe? Sério? Eles pensam isso de ti? Não vos admireis da lição do dia. Esta é a imagem do campo onde teremos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. E aí ele diz assim: observai a estrada para não cairdes. E cita ele também: o importante é saber o que Deus espera de nós. Então aqui nós trouxemos um pedacinho do livro Boa Nova, que Humberto de Campos traz uma narrativa mais aprofundada daquele tempo do Cristo lá. Agora nós vamos ler o texto bíblico, que está narrado em Marcos capítulo 11. Vocês sabem de onde
que Marcos foi colher as informações que ele trouxe na Bíblia? Alguém sabe? Não? Marcos era sobrinho de Barnabé, que andava com Pedro, com Paulo, e voltou depois de uma viagem e ficou convivendo com Pedro. Então, Marcos começou a escrever as histórias que Pedro lembrava. Tá? O que tem de Marcos veio de Pedro, em sua maioria. Por quê? Por que isso? Porque simplesmente Marcos não conheceu Jesus. Marcos veio depois que Jesus já havia falecido. E entrou em Jerusalém, no templo, olhando tudo ao redor, já sendo tarde, saiu para Betânia com os 12. Notaram? Dos últimos 10 minutos para cá, nós fizemos coisas que são maiores do que isso. Mas o que está narrado chegou no templo, deu uma olhadinha, foi embora com os 12. No outro dia, ou no dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontrava algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: ninguém mais coma fruto de ti. Porque os discípulos ouviram isso. Então vocês veem 4, 5 linhas do que nós estamos falando. Mas é um texto tão compacto, gente, tão compacto. Você já compraram um suco de uva que você bota uma gota, um tanto aqui assim, e toma e é suco de uva? Porque ele fica muito compacto. Tem um zip, né? Que você vai ali, pega um texto todo e joga no pendrive, bem pequenininho. Depois você abre um texto longo, você lê vários livros, várias páginas, cabe dentro de coisas que você compacta. Mas você expande na hora que necessita. Né? Então, só para nós termos outra informação. O templo onde os hebreus iam fazer orações era um lugar sagrado. Era um lugar onde eles iam escutar histórias, iam ouvir relatos dos antepassados, de coisas que aconteciam. E esse templo não estava conforme era a predestinação dele. Então, os judeus estavam com alguma dificuldade. Outra coisa, Jesus foi a uma árvore, uma figueira, para ver se encontrava figo. Não era tempo de figo. E ele não encontrou figo na figueira. E aí ele disse para a figueira que ninguém mais come fruto de ti. Vamos ver ao final que a figueira secou. Isso foi uma parábola que Jesus fez ao vivo. Outras ele contou, essa ele fez. Por quê? Vamos pensar o seguinte: a figueira que eles têm lá, a época, era o seguinte: quando as folhas estavam grandes, viçosas, mostrava que já haviam figos maduros. Só que aquela figueira estava cheia de folhas, porém sem nenhum fruto. A questão não é a figueira não ter figos. Porque qual seria a fome de Jesus? Será que era de figos? Será que Jesus tinha fome de pão? Vamos pensar. Porque a gente tem que pensar. Eu não posso ser marionete de alguém que diz que vai para lá, vai para cá. Não, eu tenho que raciocinar. Será que isso cabe na minha cabeça? Então, quando eu busco isso, eu consigo entender. Uma coisa interessante, se você vai ler na Bíblia, árvores, quer dizer ser humano. Tem uma analogia com seres humanos. Tudo na Bíblia não é uma simples narrativa. Tem analogia com alguma coisa. E isso é importante a gente pensar. Então, o que o Cristo viu é que a figueira mostrava ter figo maduro, não tinha figo. O templo mostrava que era um ambiente bom, não era. Então, o que acontece? Às vezes a gente busca
alguém, alguma pessoa se aproxima de alguém, pensando, nossa, essa pessoa é uma pessoa tão legal, essa pessoa faz coisas boas, essa pessoa... E aí você começa a aproximar-se da pessoa e começa a ver que ela parece como uma figueira. Tem bastante folhas, quase nenhum fruto. E aí você se decepciona. Às vezes as pessoas endeusam um ou outro, mas o modelo que a doutrina traz é Jesus. Porque nós todos somos falíveis. Aliás, vou voltar à frase para dizer, nós todos somos falidos da encarnação anterior e das outras subsequentes. Caímos tão feio que Deus entendeu na sua sabedoria de nos dar a bênção do esquecimento momentâneo enquanto estamos encarnados, para que as feridas do passado não nos machuquem no presente. Então é como se nós nascêssemos uma nova encarnação zerada. Foi um computador que fez limpou, não tem nada, começa do zero. Qualquer A é o primeiro A que está ali no computador. Então nós recebemos um colinho novo, um paizinho novo, uma mãezinha nova, para nos orientar, nos tutelar. E é dali que nós poderemos fazer mudanças. Mas aí alguém vai dizer assim, moço, mas então houve alguma dificuldade, porque o meu pai, porque a minha mãe, não foram essas pessoas que eu idealizei. Mas talvez eu poderia dizer para vocês que o seu pai e a sua mãe lhe deram um bem impagável, a vida. Sem eles você não existiria, simplesmente isso. Você não estaria aqui, você estaria ainda no plano espiritual. Então está cheio de espíritos aqui, loucos e dispostos a encarnar. Só que tem uma fila de espera muito grande, parece do INSS. Só vem no tempo possível. Agora, como estão diminuindo os nascimentos, cada grupo está diminuindo. Antes, tinham famílias que a senhora tinha 10, 11, 12. Hoje tem 1, 2, nenhum. Não é? Como é que essa galera vem? Gente, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, existe 22 bilhões que o Cristo coordena. 22 bilhões. Ah, mas peraí, tem coisa errada. Só tem 8. Sim, o resto está ali, do outro lado. Que precisa vir para cá. E precisa de um útero. E só do útero não dá. Tem que ter o esperma. Tem que ter o homem e a mulher. Senão, não vem. Se só um tiver vontade, não tem o outro, não dá. Tem que ter os dois. Entenderam como não é uma coisa fácil? E quem veio deveria levantar a mão para o céu. Porque eu digo para vocês, eu conheci meu pai quando a minha filha fez 1 ano. Então não é problema de ter ou não ter pai que vai mudar a vida de ninguém. É o que você faz com que a vida te traz. As pessoas te trataram mal, te fizeram... Não foi o que as pessoas fizeram contigo que te causa o mal. É o que você fez com que as pessoas fizeram contigo. Alguém te chamou de idiota? Você pode dizer, eu sou idiota mesmo. E se viver como idiota. Essa é a sua visão, não é a minha. Siga em paz que eu vou seguir. Mas idiota é tu, porque já ficou. Não é? Então, às vezes a gente encontra pessoas e acha que essas pessoas são maravilhosas. É como você olhar o Cambirela daqui. É tão lindo, perfeito, parece que toca a imensidade. Quanto mais próximo você chega dele, mais imperfeição você vê e mais baixo ele te parece. É assim com as pessoas. Então não te decepcione com as pessoas, porque as pessoas são as pessoas e ponto final.
Teu primo, teu tio, tua avó, aqueles que trouxeram coisas boas ou más, eles são do jeito que são. Hoje traz uma coisa boa, hoje ajuda, amanhã pode te dar um tom. E você também pode fazer o mesmo. Hoje, talvez, você veio a fé e caridade porque alguma coisa está incomodando dentro de você. Porque alguma dor, alguma situação. Se não tivesse essa amiga dor, talvez você nem viesse aqui. Então, você não pode maldizer a dor. Você pode agradecer a Deus por ter deixado que ela viesse para te chamar a atenção. Mateus narra uma expressão sobre árvores e frutos. Ele diz assim, quer dizer, Jesus falou, e Mateus colocou ali, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Ou seja, você conhece a árvore pelo fruto. Ou seja, você conhece a pessoa pela ação dela, não é porque ela fala. Vocês podem olhar para mim, pô, esse cara parece legal. Vai conviver comigo. Talvez não seja uma unanimidade, né, mãe? Nós somos o que somos. E, notem bem, não se pede aqui nessas obras espíritas, não está pedindo seres muito bons para trabalhar na casa espírita. Por exemplo, nós estamos com dificuldade de chamar espíritos iluminados para vir da palestra, não é? Não tem. Só tem nós. Vocês têm que contentar com nós. Uma hora nós vamos ser. Outra hora não vamos ser. Mas nós estamos buscando. Então, não se pede para você que quer começar a trabalhar, tem que ser um espírito puro, não. Você pode ter boa vontade, o resto você consegue resolver. Agora, se você não tiver boa vontade, isso é assim, tá difícil, né? Eu não consigo nem dar um passe. Eu tenho que dar uma passe toda hora. Às vezes, até o acúmulo de passe faz mal. Sabia? Teve um caso de um cara que, à época de Chico, numa cidade de São Paulo, chamou o dirigente da casa e disse, amigo, tem um passe mais forte. E aí esse rapaz estava, talvez num dia assim não muito legal, sabe? Teu caso é só pro Chico. O nome do rapaz era João. Se tem algum João aí, não se preocupe. O João, pô, meu caso é com o Chico. Beleza. Arrumou um jeito, pegou um ônibus e foi para Uberaba falar com o Chico. Chegou lá, a casa era uma casinha pequenininha, tinha 1000 pessoas ali, não cabia aquela gente toda. E ele foi se espremendo e chegou na porta da casa, olhou o Chico lá no final e disse, pá, não tem como chegar para o Chico. Uns entravam, uns saíam, tal, de repente lá no cantinho sobrou um espaço para ele sentar, sentou. Pensou um pouquinho e disse, não vai ter jeito, vou embora, porque eu não vou conseguir falar com o Chico. Nisso ele ouviu eles dizerem, hora do passe. Então, pelo menos, eu vou tomar um passe na casa do Chico, né? Legal. Sentou, fechou o olhinho, tá? Dali a pouco alguém disse assim, João, você por aqui? Ele se estranhou, disse, alguém me conhece. Levantou os olhos, abriu os olhos. Era o Chico Xavier na frente dele. Ô, seu Chico, tudo bem? João, eu estou com uma dor de cabeça infernal. Você me dá um passe? E o Chico sentou. O João nunca tinha aplicado passe na vida, gente. O João sabia tomar passe, se dar passe não. Aí o Chico sentou, ele olhou para os outros como é que estavam fazendo para dar o passe, botou a mãozinha assim na cabeça do Chico e tal. Fez uma oração lá, mas mais preocupado com que hora que ia terminar o negócio. Os outros baixaram a mão, ele baixou. O Chico levantou e disse, João, meu amigo, você tirou uma dor de cabeça com a tua mão. Não tenho mais nada, estou bom. Gente, a fila para tomar passe com o João ia lá fora.
O João de lá era 3 da manhã. Dava passe em poste, dava passe no cachorro. O que eu quero dizer para vocês? O João passe da casa voltou sendo o João que entendeu. O João disse, amigo, tem algum trabalho para me fazer? Ou seja, ele estava com excesso de passe. Estava na hora dele trabalhar. Estava na hora de fazer alguma coisa. Assim é conosco. A casa espírita, fé e caridade, não é essas paredes aqui, ó, essa estrutura. A casa espírita são as pessoas. Porque se essa casa ruir, a estrutura, a casa espírita se tornará ela mesma em qualquer outro lugar, porque são as pessoas. E essas pessoas, se tocarem como uma orquestra, nós ouviremos um som gostoso, sentiremos bem. Agora, se essas pessoas, de repente, o violino quiser ser o contrabaixo, começa a ter problema. Aí o som que nós ouviremos, na hora que a gente está com dificuldade, vai dizer, eu estou precisando de ajuda. Ih, nós estamos botando problema aqui, vai-te embora. O que acontecia no templo? Nossa, eu falar em templo, o tempo correu. Você chegava com um problema lá, e eles diziam, está com câncer, tá bom, você tem dinheiro? Se tu tiver dinheiro, você pode comprar um boi. A gente abate o boi, você doa o boi para o templo, e talvez a cura venha instantânea. Mas se tu não tiver muito dinheiro, quem sabe um bode vai ajudar com a situação. Você compra o bode, a gente abate o bode, você doa o bode, isso vai. Ou até uma pomba. Talvez você venha. Ou seja, havia um comércio da fé naquele tempo. E por isso que foi dito, o Cristo entrou no templo, olhou tudo, percebeu como é que era e como já era tarde de sair. Foi analisar o que fazer. Depois, o que aconteceu? O Cristo veio e derrubou as mesas dos cambistas, empurrou o pessoal, tira isso tudo daqui, porque a casa de Deus é uma casa de oração. Nessa casa de Deus e de oração, tem que ter energia boa. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar em paz. Eu tenho que pegar o meu equipamento e ligar na tomada. Então, você veio ao templo espírita hoje para energizar-se, para raciocinar, para buscar uma alternativa para as tuas dificuldades. O que o Cristo veio naquele momento fazer, orientar você, eu, nós, qualquer um, não precisa de intermediários para falar com Deus. Como nosso irmão fez a oração, Senhor, eu estou aqui, estou com alguma dificuldade, estou com dor de cabeça, eu perdi um emprego, Senhor, estou com um diagnóstico de câncer. Foi que ele foi lido ali, ó, você está com um diagnóstico de câncer, você está com um problema? Quem disse que o médico tem 100% de garantia de que é? Ou de que isso vai te fazer mal? Eu tenho uma pessoa próxima da minha família que ela toma um medicamento mensal, que é uma quimioterapia através de injeção. Ela tem metástases, ela tem câncer em 3 partes do corpo, maligno. Ele já tem uma filha de 11 anos. O nome dela? Vitória. A minha mãe teve câncer no intestino, já foi há quase 10 anos. Só que ele disse assim, eu não vou morrer. Metástase, sabe o que é metástase? Não vou morrer. Ele não alimenta o câncer. Simplesmente isso, ele não quer morrer. Já tem uma segunda filha, tem uma vida regrada, equilibrada. Ele quer morrer, ele quer viver. Ele quer aproveitar a oportunidade que Deus deu a ele. E tem gente que quebrou uma unha e fica se desesperando. Eu não estou querendo comparar dores, dificuldades, mas às vezes a gente eleva muito o padrão da nossa dor.
Por exemplo, hoje, há, infelizmente, entre nós, muitas pessoas pensando em suicídio. Por quê? Muitas vezes a gente olha muito para coisa negativa no nosso meio. Só olha o que é negativo. E aí, cada olhar para coisa negativa aqui e ali, aquela pessoa está me olhando, aquela pessoa quer mal de mim. Essa pessoa, tudo que eu faço não dá certo. Só posso me suicidar. É a única alternativa. Só que a doutrina espírita vem dizer outra coisa. A doutrina espírita vem dizer que há um Deus que nos ama. Ela vem dizer que você, eu, nós somos espíritos. Então não adianta você matar a ferramenta que Deus te deu, porque você vai voltar para o plano espiritual sem essa ferramenta. Falido na sua relação com a vida e com os mesmos problemas ampliados. Sabe aquele negócio de você botar uma raiz elevada na 3, na 5, na 10? É mais ou menos isso que acontece com os nossos problemas. Eles aumentam de volume a tal ponto que às vezes um suicida. Eu já conversei com muitos suicidas, gente, porque a gente trabalha em atividades mediúnicas. Uma das maiores decepções que um suicida tem é nada paga. Eu não matei o meu problema e continuo vivo. Uma vez eu conversei com uma moça, ela devia ter uns 17, 18 anos, ela tinha tanta revolta no mundo que ela tinha suicidado. No plano espiritual ela fazia de tudo para encontrar gente que pudesse fazer isso para também suicidar. Por quê? Ela disse, eu queria ser deletada do sistema. Eu já vi que eu não morro, mas eu queria ser deletada do sistema. Então eu faço tudo até que ela encontrou alguém que tocou as suas fibras mais íntimas, dizendo, eu te amo. Ela se derreteu, entendeu? Então, qualquer um de nós é amado. E o que constrange quem vai para o plano espiritual em dificuldade é justamente isso, o amor. Paulo chega a dizer para nós que o amor de Jesus nos constrange. Porque ele fez tanta coisa, ele perseguiu tanta gente, e o Cristo veio em pessoa do plano espiritual para auxiliar, para orientar, para dizer, Paulo, eu estou aqui. E aí o Paulo olhou, nossa Senhor, eu te perseguia para te destruir, na verdade eu queria ir atrás de ti. Você então vem, Paulo. E pasmem vocês, o Paulo, para começar a seguir Jesus, ficou cego em 3 dias, para começar a ver. Então, às vezes, se alguma coisa não está legal na sua vida, tenha coragem, tenha força, espere mais um pouquinho, fica com a gente. Há muita coisa boa na vida da gente para ser feita. Se uma pessoa no teu entorno não te faz bem, gente, são 8 bilhões de seres. Há muita gente boa por aí. Há muita gente querendo o nosso bem. Há muita gente que ama. Posso dizer uma coisa para você que tem algum pensamento nesse sentido? Começa a olhar para as pessoas que não têm. Eu não devia mais, pode ser? Tá. Eu faço parte daquele grupo Fraternidade Sem Fronteiras. Se vocês têm alguma possibilidade, alguma vontade de ajudar alguém, dá uma olhadinha nisso, entra lá. Coloca no Google Fraternidade Sem Fronteiras e veja o que é um trabalho feito para auxiliar pessoas. Tem uma quantidade de pessoas lá na África que os pais morreram de AIDS. Então tem hoje um atendimento 1 milhão de órfãos. Esses grupos são atendidos por grupos humanitários. A fraternidade é um desses grupos que ajuda. Aí o que acontece? Como é que começou a Fraternidade Sem Fronteiras? Um rapaz
chamado Wagner Moura, dentro do centro espírita lá no Mato Grosso do Sul. Estava sentado no centro, de repente veio uma loucura na cabeça dele, eu precisava ir para a África. Eu preciso ir para a África? Ele nunca tinha saído fora do país, ele não tinha dinheiro, gente. Ele viajou a bom recurso, foi para a África. Chegou na África, ele sabia que ele tinha que ir em algumas aldeias, alguns lugares, lá arrumou um rapaz. Enfim, isso gerou uma proporção quase que mundial. Hoje, se não me engano, a Fraternidade Sem Fronteiras tem mais de 70 países, atendendo exclusivamente a miséria. Se você entendeu, gostaria de ir lá visitar e ver como é, como as pessoas vão e dizem que é um banho de luz na vida, você vai ter que custear sua própria despesa. E chegando lá, teve um médico que levou alguns chicletes. Vai ter chicletes maiorzinhos? Ele levou. Chegou lá, nossa, aquela quantidade de criança. Ele disse, poxa, eu estou só com chicletes no bolso. Achou um pequenininho lá que ele se afinizou, botou o pequenininho no colo, levou para um cantinho e deu um chicletes para essa criança. Só que a língua deles é diferente. Né? O menino começou a gritar, ele ficou assustado. Então, o menino pediu para descer e vieram 7, 8 crianças. O menino desceu, pegou aquele chiclete. Aí alguém perguntou, por que o menino dividiu isso aí? Aí eles têm um negócio lá chamado Ubuntu. Somos todos. Não é só para mim. É para todos. Se for só para mim, não é bom. Então, aquela criancinha daquele tamanho já sabia dividir. Pasmem vocês. Índice de suicídio lá. 0. Ninguém tenta se matar. Todo mundo está tentando sobreviver. Não olhem para isso. Deixem que o amor toque as fibras de vocês. Porque você vai dizer, nossa, entendi que Deus me ama. Entendi que eu posso ser a diferença na vida de qualquer pessoa. É só eu querer, gente. É só eu querer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu posso auxiliar, eu posso amparar, eu posso ajudar, eu posso tirar de mim. Agora, se eu disser assim, cara, não dá. Não vai dar mesmo. Não vai dar. Esse texto aqui, gente, ele, mais à frente, o Pedro passa junto com os discípulos. Olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou, você tem a raiz. Aí Jesus não fala sobre isso. Jesus diz para ele fala sobre crença, oração e perdão. Ou seja, a parábola toda, a figueira seca, o templo, os vendilhões, tudo resumiu-se em fé, oração e perdão. Às vezes você tem que perdoar alguém, às vezes você tem que se perdoar. Porque todos nós temos erros. Alguns erros clamorosos. Só que Deus não está apontando o defeito de ninguém. Nem o Cristo ficava lá dizendo, você é ciumento, você é orgulhoso, você não sei o que, você matou alguém, você rouba. Comece de hoje para frente. Porque quando ele olhou, por exemplo, para aquele cobrador de impostos pequenininho que subiu na árvore, chamado Zaqueu, Zaqueu disse, não, porque eu preciso ir lá comer na tua casa. Aí o Zaqueu chegou, fez uma mudança lá. Mas você acha que Jesus estava olhando para Zaqueu? Jesus estava olhando para quem Zaqueu poderia ser. Sabe quem? Doutor Bezerra de Menezes. Então, quando Cristo olha para você, ele diz, você é fulano. Lá para frente. Começa hoje. Não deixa para amanhã. Aprenda a dar mais valor a você, à vida. Aprenda a colocar os seus pés na areia. Aqui nós temos areia sobrando por aí. Vai lá um pouquinho. Veja o sol nascer, veja o sol se pôr. Faça uma leitura. Saia da porcaria, muitas vezes, das redes sociais.
Desliga a TV. Abra um livro. Abrace mais. Perdoe quem te magoou. Para nós encerrar, do livro Vinha de Luz, o objetivo da fé, Emmanuel diz assim: não há vitória da claridade sem a expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Então, para eu resolver os meus problemas, eu tenho que olhar e dizer, realmente eu tenho problemas. Eu roubei, eu prejudiquei, eu matei, eu isso, aquilo. Ninguém está apontando teus defeitos. Começa de agora em diante. Começa a fazer o bem hoje. Frei Antônio das Chagas, Portugal, 1631. Conta e tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo. Eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem conta tanto tempo, eu que gastei sem conta? Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu, o não ter tempo. Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que a gente pense um pouquinho nesse cara aqui, ó. O médico Jesus. Ele é o médico do carro. Para sempre. Muito obrigado.